Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 9 de abril de 2019, o nosso encontro para autoconhecimento com desenho humano. Desenho humano hoje. Então, lembrando que desenho humano é uma caixa de ferramentas para o autoconhecimento e é sobre um potencial que a cada momento que você vai lá mexer nessa caixa de ferramentas de autoconhecimento, você tem sempre um potencial na mão de autoconhecimento e de começar uma jornada, se você já não está ainda na jornada de autoconhecimento com desenho humano, mas de iniciar uma jornada única de autoconhecimento para que você cada vez mais alinhe-se com as pessoas e com as experiências que são corretas para você. E não porque você pensa que são corretos, porque você tem todas as estratégias de sobrevivência. Não. Desenho humano é sobre uma nova linguagem, é sobre um novo formato de conexão entre os seres humanos, aonde o alinhamento é através de muitas consciências ativas em cada pessoa que juntas tem lá dentro de cada um uma autoridade interna que sabe quando é correto para se envolver em algo ou não. E também uma estratégia de como é correto se locomover no seu dia a dia. Por exemplo, eu sou uma geradora que basicamente responde da hora que acorda até a hora que desliga, né? Cansa e vai dormir. Sempre respondendo. Mas como que eu vou saber com o que é correto eu me envolver? É com aquilo que vem na minha direção, né? A maioria das vezes aquilo que eu nem imaginei, que eu nem pensei. E aí, em resposta, eu tenho aí a minha autoridade interna para, então, ir me alinhando com as experiências corretas, certo? Todos nós temos esse potencial disponível com esse autoconhecimento com o desenho humano. Começa em você gerar o seu desenho humano gratuito lá no site. Você pode gerar tanto no desenhohumanobrasil.com.br ou você pode gerar no My Body Graph, sai todo em inglês, ou na Escola Internacional, ou no Jovian Archive. Então, são os sites oficiais de desenho humano internacional e aqui no Brasil, o nosso Desenho Humano Brasil. Então, o tempo dos neutrinos é basicamente, digamos assim, a raiz aonde nós podemos a todo momento usar como referência para entender como que estamos aí, então, digamos assim, vibrando, né, a nossa mecânica química no mundo. Então, diariamente, nós temos um movimento de neutrinos que atravessam o corpo, nosso corpo, 50 trilhões de neutrinos que são produzidos no Sol, nas supernovas em Júpiter, atravessam o nosso corpo por segundo, 50 trilhões, trazendo uma configuração química que interage com a nossa química. E nós lá temos o nosso desenho único, no qual esses neutrinos que vão, né, atravessando o nosso corpo, vão interagindo. Hoje eu quero chamar a atenção, dia 9 de abril, é dia que o Ha-Uruhu nasceu, né, o senhor Robert Alan Krakauer, um canadense, que é a pessoa que trouxe para a matéria esse conhecimento. O desenho dele aqui, ele era ele faleceu em 2011, em março, dia 12 de março. Então, ele tinha, né, um desenho de manifestador, ele era um manifestador esplênico, e esse aqui é meu desenho, então, de uma geradora emocional. Então, foi com ele, aliás, né, que eu estudei durante 6 anos, né, os últimos 6 anos que ele viveu, eu estudei com ele. Foi algo que aconteceu de forma inesperada. Eu já estava trabalhando, eu era professora de inglês, já também pesquisava linguística, era uma pesquisadora na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, foi um encontro único
que eu jamais imaginava, que tornou-se, então, nesse grande trabalho que eu estou realizando há 14 anos, que é trazer o autoconhecimento com desenho humano para a língua portuguesa para nós aqui no Brasil. Então, onde ele esteja, um feliz aniversário. Nos últimos 6 anos, eu passei os 4 anos, essa data do aniversário dele com ele, ele fazia um evento em Ibiza todos os anos por volta dessa data, então nós que estudávamos com ele, estávamos sempre lá por volta desse momento do ano. De qualquer forma, estamos aí agora, né, com esse legado para compartilhar com você. E hoje, o tempo dos neutrinos, então, continua lá nessa porta 51, que eu falei final de semana passado. Lembrando que a porta 51, ela está aqui no centro do coração ou do ego. Essa porta, ela tem a responsabilidade química aqui dentro do centro do coração de trazer a pessoa para um centramento individual. Então, isso acontece através de um choque. Então, da linha 1 à linha 6, a porta 51, ela vai trabalhando a questão de a pessoa, né, o ego da pessoa estar pronto ou não para lidar com o choque. É sobre a habilidade de responder à desordem, ao choque, através do reconhecimento e adaptação. Nós, então, de ontem para hoje, nós viemos aí dessa linha 5, que vamos para a linha 6, por volta das 20h15 da noite hoje. Então, esses momentos são aonde a coisa vai se transformar, vai ir se assentando e vai chegar no momento aonde a pessoa vai, então, ter lá o poder do ego de encarar os desafios sozinho, ou o egoísmo de encarar o desafio sozinho, que pode provocar, né, e ainda empoderar os desafiadores. Então, é tudo sobre essa habilidade de responder à desordem. Presta atenção como que isso está se manifestando na sua vida no momento. Como você está respondendo à desordem ou ao choque, como você está adaptando isso. Porque hoje ele vai, né, de ontem para hoje, ele chega de forma assoladora, digamos assim. Muitas vezes é muito lá de forma interna na pessoa, a pessoa nem demonstra, mas está lá. Então, não tem, você vai lidar com isso respirando, entendendo que é sempre uma construção mental que está lá dentro, falando. Então, respira. Primeiro passo com o desenho humano é compreender que a nossa mente é maravilhosa, mas ela é digamos assim, ela é um mecanismo. Ela não tem todo esse poder que nós damos para ela. Então, muitas vezes temos que prestar atenção aonde nosso pensamento está nos fixando, nos condicionando, né? E com o tempo dos neutrinos, então nós provavelmente de forma, digamos assim, única, porque vai depender do seu desenho, como esse tempo dos neutrinos vai estar afetando. Por exemplo, as pessoas que têm cabeça e ágina, né, aqui em cima abertos, mas que tem o 24 ou o 4, né, ou tem, vamos supor, o 56, vão estar sendo ativadas. Então, a pressão para o choque vai ser mais mental. Outras pessoas podem, né, uma ter o 48, né, tal 16, então, de repente, define aqui uma garganta, mas não tem motor ligado ainda. Então, aqui fica muito de forma projetada, lógica, aí, um potencial para desenvolver um gosto ou não sobre esse choque, certo? São várias formas de como que isso vai acabar se desenrolando, certo? Se você tem o 60, não tem a porta 3 e tem esses 2 centros abertos, você vai estar, né, definindo aqui, tornando-se um gerador de mutação, né, para lidar com esse choque, né? Ou esse 22 também que está aqui em Netuno, se você tem lá o 12, né, mas não tem o plexo
definido, e então o 22 está aqui hoje, então como que isso vai acabar se manifestando na sua vida de forma de uma onda emocional que você vai estar ou não, digamos assim, ou aberto socialmente para empoderar o outro ou não. Então, assim, são várias as formas de como isso pode acabar se desenrolando na sua frente ou na sua própria, no seu próprio caminho, certo? Lembrando que observe, lembrando que a mente não vai controlar nada disso, não. Você que conhece seu desenho, mantém-se na sua estratégia, na sua autoridade interna para ir tomando suas decisões. Lembrando que qualquer ativação que venha definir seu desenho vai te dar uma sensação ali de que vai ter aquela clareza, mas você entende que é um trânsito. Então você respira aí e segue a sua estratégia, né, e a sua autoridade interna para a tomada de decisão. Porque senão não tem como alinhar corretamente com as experiências. Você pode até alinhar com experiências, você pode até conseguir aquilo que a sua mente programou, mas no fim do dia você vai ver que não foi algo correto para você, né? Então, vai observando, vai prestando atenção. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, se quiser enviar seus dados para olhar aí como que afeta seu desenho, é só enviar que nós vamos olhando aqui, certo? Então, dando continuidade, então hoje por volta de 14 horas nós temos a Lua na porta 16 aqui, aí ela lá por 18 horas ela já vai estar na porta 35, então a porta 16 ela fica aqui, ó, na garganta. Bom, ela também está ativada em Marte, né? Então, mesmo depois que sair da Lua aqui, ela continua ativada aqui em Marte, né? Então, ela está ainda no programa, né? Aqueles que têm o 48 e não têm o 16 vão estar com essa eletromagnética aí com o programa. Então, preste atenção esse desenvolvimento, esse potencial e essa expressão que vai estar ali para o gosto, né? Se tem realmente um motor para fazer isso, né, ser corrigido ou não, mas sempre dentro da estratégia e da autoridade interna. Para quem não conhece desenho humano e acha complicado o que eu estou falando, faz seu desenho lá no site, desenho gratuito. Primeiro passo é fazer análise com um analista profissional, mas assim você já vai começar a entender como que essas frequências do condicionamento interagem com o seu corpo o tempo todo, que esses neutrinos atravessam o nosso corpo, para você entender no que você realmente pode confiar em você e no que você não pode confiar, né? Porque vão haver momentos que vão haver condicionamentos lá que vão te dar uma sensação de que aquilo é correto e, na verdade, estando fora da sua estratégia ou autoridade interna, de acordo com o seu desenho, não vai ser correta a decisão, certo? E, obviamente, se é um gerador, vai acabar frustrado, se é um manifestador, vai acabar com raiva, se é um refletor, vai acabar desapontadíssimo, né? E se é um projetor, vai acabar muito amargurado quando toma as decisões de acordo com aquilo que pensa, certo? Então, continuando aqui, né, lá por volta de 8h15 da noite, 20h15 hoje à noite, então o 51 vai lá para a linha 6, então é o momento de transformação, porque depois, amanhã, já vai entrar uma outra cruz, vai lá para 42, então aqui, na porta 51, linha 6, é sobre a separação. Veja bem, desenho humano sempre é muito instigador, porque nada do que, quando fala uma palavra, com certeza não é aquilo que você, né, de forma homogeneizada, vê, né? Aqui, por exemplo, veja bem, a linha 6 da porta 51, que se chama separação, é sobre, em tempos de crise, quando todos ao redor estão confusos e em desordem, ter a habilidade de não sucumbir ao pânico, mas de superá-lo sozinho com a força de vontade e vitalidade próprias. O poder do ego de encarar os desafios sozinhos. Veja bem, é uma separação necessária para que consiga resolver
a questão. A oposição disso é, curiosamente, o mesmo dom anterior, mas que por uma atitude sua gera a desaprovação, que no seu extremo pode impedir até mesmo uma separação bem-sucedida. Então aqui é sobre um egoísmo de encarar o desafio sozinho, que pode provocar e empoderar os desafiadores. Veja, a separação é sobre você com a sua força de vontade. Em desenho humano, o centro do ego é sobre a força de vontade, certo? E essa porta 51, ela é o aminoácido da força de vontade para a pessoa centrar nela e ter uma necessidade de ser a primeira. Para quê? Para passar pelo seu processo de empoderamento. Porque quando a gente está muito dissolvido lá nas questões da tribo, da família ou coletivas, estamos distantes do nosso lado individual, que também está aqui para ser empoderado. Então, o programa, no momento, está focado nisso. Ele está levando todo mundo para esse choque, para a pessoa acordar para essa questão individual dela, que ela precisa lá se centrar um pouquinho nela, para então ter aí uma possibilidade de empoderamento pessoal. Veja, é sobre competir também. Então, isso tudo acontece de forma correta quando dentro da autoridade interna e da estratégia. Mas fora da estratégia da autoridade interna, vai sempre virar em algo que vai ter farpas e cacos, certo? Já dentro da estratégia da autoridade, você vai viver a mesma frequência, mas de forma correta. Bom, então fiquem atentos para isso, né? Porque a partir de hoje à noite, essa linha 6 aí vai continuar a noite adentro, amanhece o dia amanhã com ela, passamos o dia todo com a linha 6 da porta 51 e nas 19h15 amanhã, de quarta-feira, então entramos no ângulo direito da Cruz do Maia, que é sobre, eu marquei aqui, é um novo momento. Então a gente dá um salto aí desse momento que há necessidade de desenvolver uma habilidade de responder à desordem, ao choque, através de reconhecer o que está acontecendo ali à sua volta e ir adaptando. Então, a gente vai para o crescimento, porque entra nesse aumento, que é sobre a expansão dos recursos que maximizam o desenvolvimento de todo o potencial. Aqui na linha 1, é introspectivo ainda, mas olha só como vai ficar carregado, porque temos aí dois canais ativados no programa, né? Então, aqui vai ter plexo solar com garganta, isso aqui é uma onda emocional, né? E temos aqui a raiz com o centro de consciência intuitiva, o centro do baço, centro esplênico. Então, aqui também temos uma função de consciência, né? Porque aqui no plexo é consciência emocional, aqui é consciência intuitiva no agora, certo? Para a transformação. E aqui no plexo para um empoderamento, se estiver aberto ou não socialmente, né? Se a onda emocional está ou não aberta, vai haver ou não um empoderamento. E de uma forma ou de outra, é a vida. É a vida girando a roda, né? É a vida girando a roda para todo mundo, ok? Então, estamos ainda dentro do quarto da iniciação, é tudo sobre a nossa mente ligada à questão de como sentimos as coisas e como vamos evoluindo, como vamos desafiando as nossas visões sobre os nossos valores, sobre as nossas leis, sobre aquilo que nós enxergamos, porque cada pessoa tem aí uma responsabilidade química de enxergar no ambiente, né? Então,
o desenho humano nos traz o potencial de irmos nos alinhando com as experiências das pessoas corretas através da nossa estratégia e autoridade interna. Então, hoje, como que os neutrinos estão afetando o seu desenho? O meu aqui por volta de 14 horas, então temos aqui essa garganta definida pela porta 11 que está em Júpiter, já está há bastante tempo. Normalmente eu não tenho, né, o meu desenho natal, natural, é de uma pessoa que tem a garganta aberta, então estou aqui eu com essa garganta fixa e vamos em frente, trazendo para vocês aí curiosidades sobre autoconhecimento com desenho humano. Liberou aqui o meu baço que estava definido semana passada, estava muito forçado a questão da direção e amor, porque era só o G que estava aberto a semana passada, então deu uma aliviada aqui, abrindo o meu centro do baço de novo, me trazendo mais ao meu, né, ao meu normal, digamos assim, da minha mecânica, né, aliviando então o condicionamento que eu estava vivendo lá semana passada aqui no meu centro do baço. Provavelmente alguém de vocês aí passou pela mesma coisa. Se quiser compartilhar, envia um WhatsApp. Se quiser ver no seu desenho, entre em contato, ok? Aqui fica o meu super abraço para vocês. E lembra, estratégia autoridade interna é sempre um potencial. Sempre você pode voltar para a estratégia autoridade interna. Então, vamos respirando, né? A nossa consciência emocional é através da respiração e vamos aí nos alinhando. Um super abraço aqui de Floripa.